Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Estamos aqui novamente para estudarmos mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, né? Então eu convido todos vocês para fechar os olhos, para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa doce mãezinha espiritual, agradecendo por tudo que recebemos todos os dias das nossas vidas e pedindo que possamos continuar a receber esse amparo dos mais altos, que possamos pedir pela paz no nosso planeta, que cada coração possa ser envolvido de muito amor, de muita tranquilidade, para que não falte equilíbrio a todas as criaturas. Um dia Jesus nos disse que onde estivéssemos reunidos em nome dele, que ali ele estaria. E é com esta certeza que depositamos, Jesus, aos teus pés a nossa prece, pedindo por todos que sofrem, pedindo pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, asilos, orfanatos, pedindo que onde estiver a dor, a desesperança, a discórdia, a falta de amor, Senhor, possa estar lá um mensageiro seu, amparando e socorrendo. Muito obrigada por tudo, que nós possamos em seu nome, em nome da espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, iniciar o nosso estudo desta noite com o nosso muito obrigada, com a certeza do seu amparo sempre, Jesus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, o que a gente vai conversar hoje é sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não Vim Destruir a Lei. Ele é um capítulo composto de 11 itens, mas hoje a gente vai falar até o 7, né? Esse capítulo ele fala das 3 revelações, né? Que é Moisés, Cristo, Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e tem lá no finalzinho a instrução dos espíritos, né? O item 1, ele fala: não penseis que eu venha destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passará sem que tudo o que se passa na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. Está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, né? É Jesus falando que ele não veio destruir a lei, né? Mas que lei? Que lei? As leis de Deus. As leis, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, né? E que leis que seriam essas? Só mesmo as de Deus, não são as leis de higiene, porque naquela época Moisés usava tudo como se fosse uma lei de Deus, de um Deus duro, bravo, que punia, porque senão não havia obediência, ninguém obedecia, né? Então, quando Jesus fala para nós que ele não veio destruir a lei, são as leis de Deus, os 10 mandamentos, que lá na frente, a gente lendo, continuando o nosso estudo, a gente vai ver que ele nos ensinou de forma bem mais curtinha, mas que a gente sabe que tem que ser com muita força de vontade
para cumprir, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando ele fala aqui, que ele diz que a terra e o céu não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, é justamente essa lei de amor. Nós só vamos vencer todas essas dificuldades que acontecem aqui no nosso planeta, muita dor, muita violência, muita discórdia, quando a gente cumprir essa lei de amor, né? As leis divinas, elas não mudam nunca, é uma lei de amor de verdade, né? O que muda são as leis civis, que naquela época foram todas incluídas como lei de Deus, né? Porque senão, como eu falei no começo, não havia respeito, não ia ter cumprimento dessas leis, né? Em especial leis de higiene, né? O povo naquela época era muito pobre de conhecimento, muito ignorante ainda mais do que nós. A gente também é, né? Mas era mais do que nós. E na lei de Moisés inclui o amor, né? Se a gente amar de verdade, a gente não faz mais essas coisas que estão incluídas aqui nos 10 mandamentos, né? Como ele fala, lembrai de santificar o dia de sábado. Olha só, as pessoas trabalhavam, eram escravizados sem pena e sem dó. Não tinha, como hoje a gente tem, um dia de descanso, né? Às vezes até mais de um. E teve que ser tratado dessa forma, imposto para poder ter esse descanso, né? Porque era escravo mesmo, né? Não mateis, amar. Quando a gente amar, não vai fazer mais isso. Não roubeis, também não. Não cometereis adultério, também não. Honra o pai e a mãe, né? Não maltratar o pai e a mãe. A gente ainda vê muito, porque a gente ainda não tem o amor suficiente dessa lei que Jesus falou que ele veio cumprir. Ele veio cumprir por quê? Porque a lei de Deus não muda. O que muda são as leis civis. Porque olha só, gente, vamos pensar direitinho. Quando a gente amar, a gente vai matar? Não vai. A gente vai roubar? Não vai. A gente vai deixar de cuidar do nosso pai e da nossa mãe? Não vai, né? O adultério, quando a gente fala do adultério, a gente não fala só do adultério casal, porque a gente pensa muito nisso quando a gente fala de adultério. Adulterar é tudo que a gente faz, é contrário à lei, né? A gente está adulterando. Eu vou falar de forma bem simples, porque fica fácil da gente entender e da gente guardar, né? Até na evangelização infantil, a gente fala muito assim com as crianças, né? Por exemplo, quem vende o leite, a gente sabe que o leite não é purinho, né? Tem água, tem uma porção de coisa que não devia de ter, com falta de higiene, um monte de coisa, tá adulterado, né? E se tiver amor, a quem vai comprar aquele leite, a quem vai beber, a quem vai dar para o seu filho, não faz isso. Um exemplo simples, né? No posto de gasolina, quanto a gente reclama que coloca a gasolina, o carro estraga. Por quê? Porque aquela gasolina, para render, para eles terem mais lucro, tá com alguma coisinha ali, que eu não sei, porque eu não entendo, mas é algum produto que eles colocam lá, que adulterou a gasolina, né? O remédio, quando a gente compra um remédio, depois a gente descobre que aquele remédio não teria a substância que ele deveria de ter, tá adulterado, né? Tudo falta de amor, simplesmente falta de amor, né? Então, por isso que as leis civis, elas mudam,
Porque quando nós pararmos de fazer essas coisas, não vai mais precisar ter lei para corrigir, para punir, para a gente poder responder por aquilo que a gente fez. Então, quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio cumprir, é porque ele veio nos ensinar, repetir para nós aquilo que a gente não entendeu lá atrás. Porque eu falo a gente não entendeu, porque a gente é reencarnacionista, nós somos espíritas. Então a gente sabe que a gente vem recebendo esses ensinamentos em várias ocasiões, né? Recebeu primeiro lá na época de Moisés, depois a gente veio receber de Jesus, que é a segunda revelação. Moisés foi a primeira, Jesus foi a segunda, e o Espiritismo a terceira. A gente vai chegar lá depois no pedacinho que fala do Espiritismo, né? Aí Jesus diz que ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque lá na época de Moisés, a gente não tinha condições necessárias para a gente compreender direitinho. Foi ensinado daquela forma e depois Jesus veio esclarecendo mais um pouco, mas mesmo assim ainda era falada assim, de uma certa forma velada, né? Muitas vezes Jesus falou: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quer dizer, ouça quem já consegue compreender essa lei, porque ele falava por parábolas, né? Que até hoje tem coisas que a gente lê no estudo ou em casa mesmo, lendo o Evangelho, a gente tem que reler, né? Analisar por que foi falado daquela forma, o que aquilo quer dizer, porque nem todos ainda compreenderiam. E ele volta a falar, né, que o céu e a terra não passarão sem que esteja tudo cumprido até o último iota. A explicação do Evangelho diz: quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, com toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, efetivamente de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Quer dizer, ninguém vai poder ficar para trás. Todo mundo vai ter que cumprir as leis de Deus, as leis de amor, de caridade, de justiça. Vai ter que aprender a amar, a fazer para o semelhante aquilo que quer que seja feito a você. É dessa forma que a gente vai ver o planeta se transformar. Aí nós vamos cumprir essa lei de Deus. Vai ser assim que nós vamos cumprir. Aí no item 4, ele fala: o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito. Olha quanto que Jesus caminhou para ter essa natureza excepcional do seu espírito e ter essa missão divina. É esse crescimento que nós precisamos lutar para ter, para se fazer cumprir
essa lei de Deus, né? E ele fala aqui também, ó, Jesus viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai ser menos egoísta e o amor vai crescer no nosso coração. Ele fala, e sim é vivida no reino dos céus, viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Jesus não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Né? Nós somos igual uma criança, né? A criança, quando nasce, ela só o leitinho de peito, ou uma madeirinha com leite adequado, né? Depois ela pode tomar um mingauzinho, depois uma papinha, e assim ela vai desenvolvendo, vai podendo alimentos mais sólidos. Assim foi com a gente, a respeito das leis de Deus, a respeito dos ensinamentos de Deus, né? Nós recebemos, assim, de forma superficial, mas bruta, né? De Moisés, porque era aquilo que a gente podia entender naquele momento. Era o alimento espiritual que podíamos ter naquele momento. Depois, mais amadurecidos um pouquinho, nós recebemos com mais amor, de forma mais amena, mas ainda velada, de Jesus, né? Aí ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, se fazia necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Tinha que estar tudo direitinho, como uma terrinha adubada para receber a semente, porque senão não brota. Nós temos que estar prontos para receber certos ensinamentos. É o mesmo que pegar uma criança lá da alfabetização e querer colocá-la no ensino médio. Ela não vai conseguir. E assim somos nós. É tudo a seu tempo. O Raul até fala, né, que o espiritismo, nem todas as pessoas ainda conseguem, porque é preciso estar preparado para certas coisas, né? Já teve casos de pessoas na nossa casa espírita de falar, eu não volto mais, porque eu não estou pronto para receber esses ensinamentos da doutrina espírita e muito menos para me esforçar para cumpri-los, né? Então é isso que foi acontecendo. A ciência tinha que concluir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo de progredir. E foi aí, meus irmãos, que chegou o Espiritismo. Essa doutrina tão linda, tão esclarecedora, que ilumina os nossos caminhos, que nos esclarece tanto em tantas coisas, né? Eu fico muito emocionada de ser espírita, de poder conhecer esses ensinamentos, né? O Espiritismo é uma ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Quando a gente começa a entender, né, o mundo espiritual, é de uma grandeza, porque a gente começa a entender,
Primeiro, que a gente tem que deixar de ser egoísta, porque a gente não tem nada, nada pertence a gente, tudo é bênção de Deus na nossa vida, e a gente vai começando a ficar menos materialista, apesar da gente ainda ser bastante, não estou dizendo que não sou, né? A gente ainda é muito preso à matéria, mas a gente vai se desligando e vai acrescentando ao coração essa certeza de Deus na nossa vida, e tudo vai ficando melhor, porque o amor vai encontrando lugar lá dentro. E é isso que a gente precisa para cumprir as leis de Deus, para entender que Jesus, que a doutrina espírita veio com certeza dar continuidade a esse caminhar tão necessário nas nossas vidas, né? Ele fala que veio trazer provas irrecusáveis à existência e à natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O Espiritismo traz para nós uma luz no nosso entendimento, que assim é difícil até da gente entender como conseguiu viver algum tempo sem isso, né? Porque, olha só, gente, quando o Espiritismo nos mostra que o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, por que um está na abastança, o outro está na dificuldade, por que o outro está lá num lugar onde teve um desastre natural e a gente está aqui resguardado, a gente perde a noção de injustiça. A gente entende que tem o mundo espiritual, que existe a reencarnação e que tudo isso faz parte dos nossos resgates, que a gente vai sair disso tudo mais iluminado, mais fortalecido para uma reencarnação melhor. A gente começa a entender de verdade o amor de Deus e as suas leis amorosas. Isso faz parte desse contexto, né? O Espiritismo é luz em nossa caminhada. E Deus, na sua infinita bondade, permitiu que tudo isso fosse vindo gradativamente para que a gente pudesse compreender de forma melhor, para que a gente tivesse novas oportunidades. Porque já imaginou se se a nossa vida fosse única, a gente vivesse lá na época de Moisés, aprendesse daquela forma, vivesse daquela forma escravizada, né? E depois cessasse, a gente não aprendesse de outras formas, não tivesse o amor de Jesus para nos ensinar, não tivesse a doutrina espírita para nos ajudar ainda mais a caminhar. Aí ele fala aqui no 6, que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação e a do Novo Testamento tem no Cristo, né? É uma lei que a gente aprende com mais amor, porque a gente já estava mais predisposto a isso. Depende sempre de nós, da nossa melhoria íntima, do nosso crescimento espiritual, para que a gente possa estar sempre recebendo coisas melhores, igual eu falei da criancinha, né? O nosso alimento espiritual vem de acordo. Ele fala aqui que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade,
porque ela foi trazida pelos Espíritos. Olha que beleza, né? Ele fala, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos. Pelos Espíritos. São as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido a esse mundo e a sorte que os espera. Então, a gente vai cada vez mais, cada pedacinho que a gente lê, concluindo que realmente Jesus não veio apagar, destruir nenhuma lei de Deus que a gente já conhecesse. Simplesmente ele foi aprimorando de acordo com a nossa condição de entendimento e de respeitar, de entender. A gente já estava com o nosso coração mais brando, era mais fácil respeitar, né? E o item 7, ele fala, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E a gente que é espírita sabe que é verdade, né? Isso pra gente não é novidade, porque o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus. Mais explicadinho, com mais clareza, a gente entende coisas que a gente não entendeu lá atrás, nos fortalece, nos ajuda na nossa evolução, porque a gente só caminha depois que a gente realmente entende. A partir do momento que a gente entende, o nosso crescimento é maior, não é verdade? Nada ensina em contrário o que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros para toda a gente o que foi dito sob forma alegórica. Igual eu falei lá atrás, tinha muita alegoria, era parábolas que às vezes a gente não entendia, que até hoje a gente lê sem a explicação dos espíritos, às vezes a gente fica meio confuso. Então, isso que o Espiritismo veio fazer, clarear, iluminar a nossa vida. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização de coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Pois a gente está chegando no finalzinho, né? O tempo é curtinho, né? A gente tem que falar corridinho, mas a doutrina espírita, para nós que somos espíritas, nós temos muita responsabilidade em lutar para vivenciá-la, para não sair por aí falando nem forçando ninguém a ser espírita, mas exemplificando o que a gente aprende com a doutrina espírita, quando os espíritos nos trazem de forma clara os ensinamentos de Jesus. É uma luta diária, todos os dias nós temos que nos esforçarmos para aprendermos, mas assim, com muita responsabilidade. Eu costumo falar que por onde a gente anda, a gente leva o nome da doutrina e o nome da casa espírita que a gente frequenta, porque as pessoas ficam às vezes analisando, puxa, não é assim, tá, gente? Mas a pessoa pensa, poxa, fulano vai lá no centro a semana inteira, é dirigente, dá aula de evangelização, como que ainda faz tudo ao contrário do Evangelho de Jesus? E nós temos que mostrar para as pessoas,
pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, que a doutrina espírita é luz na nossa caminhada. Ela nos torna pessoas melhores, né? Então é muita responsabilidade, porque a gente veio caminhando com essas 3 revelações e nessa encarnação tivemos a oportunidade de sermos espíritas. Isso é muita luz, gente. É muita luz mesmo. E que a gente saiba usar todo esse conhecimento, tendo a certeza de que Jesus só veio aprimorar essa lei de amor. Ele veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que nós possamos fazer como o Santo Agostinho, vigiar as nossas atitudes todas as noites para sermos melhores no dia seguinte, né? Aproveitando todos os ensinamentos de Jesus e desta doutrina que tanto nos esclarece. Muito obrigada pelo carinho, por ter feito companhia, né? No momento que vocês estiverem assistindo a palestra. Estou muito agradecida e vou convidar vocês para a gente fazer a prece final, agradecendo a Jesus por esta bênção, por esta doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece, nos ilumina a caminhada. Que possamos, Jesus, neste momento, muito agradecidos, rogar ao nosso Mestre Jesus que sempre ilumine os nossos passos, que nos auxilie a vencer o mal que ainda carregamos em nosso coração, para sermos melhores a cada dia da nossa caminhada, para aproveitarmos esta oportunidade bendita de tanto esclarecimento em nossa vida. Muito obrigado aos amigos espirituais do Amor e Caridade, essa casa de luz, de caridade, que tanto trabalha e ilumina, que com certeza estiveram aqui nos fazendo companhia neste momento. Muito obrigada, graças a Deus. Boa noite, gente. Que Jesus nos fortaleça, viu? Grande abraço.